Oi, boa noite, gente. Eu tava aqui meditando, conversando um pouco com Deus e eu resolvi compartilhar com vocês, porque eu comecei a pensar com Deus, quem nunca pensou em não desistir, mas quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou não em largar tudo, mas quem nunca pensou em simplesmente sair andando? Não jogar tudo pro alto, não parar, não desistir, mas simplesmente sair andando, como se o mundo não tivesse fim, como se a estrada não tivesse fim, sair andando sem parar. Quem nunca teve a síndrome da Dory? Continue a nadar. Jesus já dizia, no mundo tereis aflições. Ele já sabia da nossa condição. Às vezes a gente está esgotado, às vezes nós estamos esgotados, né? Esgotados de muita coisa, mas não sobrecarregados. Né? Eu não estou falando de alguém sobrecarregado. Eu estou falando de alguém esgotado. Esgotado de quê? Esgotado de correr atrás, esgotado de tentar, esgotado de, popularmente falando, dar murro em ponta de faca. Mas não estou falando de tentativas em vão. Eu estou falando de fazer o que é certo, fazer o que é possível, fazer o que deve ser feito. E ainda assim, é como se não fizesse. Me entende? E aí a gente pensa assim, em sair andando. E isso me recorda que Jesus passou por isso. Não que ele quisesse sair correndo, mas ele também passou pela aflição. No momento da cruz, né, nos momentos finais que antecederam a crucificação, Jesus subiu ao Monte das Oliveiras e orou: Senhor, se puderes, afasta de mim esse cálice. E quando a gente quer sair andando é isso. A gente quer se afastar do cálice. Mas não porque a gente é fraco, isso a gente é mesmo, mas simplesmente porque quando isso acontece, a gente está olhando pra gente. A gente sabe que a gente é fraco. A gente se acha forte. A gente busca em Deus forças. Mas a gente não consegue. Por mais que a gente tente. Por mais que a gente faça tudo que o Senhor nos fortalece a fazer. Porque o Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E quando a gente está com Cristo e parece que não faz nada. Parece que a gente não está conseguindo fazer nada. Dá um curto-circuito na mente, né? A gente surta. A gente surta a frustração de estar com Cristo, de ser fortalecido por Cristo e ainda assim ser impotente. Não estou falando também de fazer na própria vontade e dizer que foi Cristo. Não. Eu estou dizendo de fazer a vontade de Cristo, se fortalecer em Cristo, permanecer com Cristo e ainda assim não poder nada. E ainda assim não conseguir. Sabe o que eu entendi? Que muitas vezes a gente olha pra gente, a gente faz o que Cristo nos fortalece a fazer, a gente entende as nossas fraquezas, mas a gente olha pra nossa capacidade. A gente entende que a gente tem limitações, mas a gente age como se não houvesse limites. A gente age como se o Senhor nos fortalecesse para sermos invencíveis. E não é bem assim. A gente olha o objetivo final,
Mas eu entendi que a graça de Deus não é o objetivo final. É sim, é propósito de Deus você surtar. Há um propósito no seu surto de você querer sair andando por aí. Porque é na caminhada que a gente encontra Cristo. Afinal de contas, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus saiu do túmulo, ele voltou. Antes de subir aos céus, ele voltou para conversar com os seus e para testificar daquilo que ele disse, que ele ressuscitaria. Mas o que isso tem a ver? O que a ressurreição de Cristo tem a ver com a caminhada, com o propósito do nosso surto de querer sair por aí sem rumo? Uma das coisas que Jesus fez, assim que ressuscitou, foi encontrar 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. 2 discípulos, eles criam em Cristo, eles falavam da ressurreição, eles falavam inclusive do testemunho que a morte de Cristo deu sobre ele mesmo, do que a morte de Cristo testificou sobre ele, porque foi na morte de Cristo que reconheceram a santidade dele, aqueles que ainda não criam. Mas eles contavam como se fosse uma história. Ainda assim, como discípulos, testificando, testemunhando e falando, né, que a morte de Cristo foi o que testificou a sua santidade. Eles não reconheceram Cristo andando ao lado deles e perguntando sobre si mesmo. Eles estavam andando no deserto. Eles tinham rumo. Eles tinham um lugar para ir. Eles não saíram andando aleatoriamente. Mas ainda assim, caminhavam como alheios a tudo. E falavam do Cristo morto, falavam da morte. Falavam que ele ressuscitaria, que ele disse que ressuscitaria. Lembravam de tudo. Mas quando o Senhor ressurreto caminhou, foi ao encontro deles e caminhou com eles, eles não o reconheceram. Eles falavam dele, mas não reconheceram ele. E é aí que a gente surta. É aí a nossa frustração. Porque Cristo, quando a gente sai surtado, seja literalmente ou psicologicamente, né? Nos pensamentos, nas reflexões, ou até mesmo de joelhos. Cristo vem. Cristo nos resgata no meio desse caminho, no meio dessa caminhada. Mas não para nos fortalecer, não para te dar uma palavra de consolo, e muito menos para dizer que Ele é com a gente. Não. Ele vem para nos lembrar de que é por Ele, para Ele e dele que vem todas as coisas. Ele vem para se revelar novamente. Ele se revelou quando esteve entre nós. Ele morreu e veio novamente se revelar, mas ele veio se revelar não como ser humano, mas como Cristo ressurreto. Então há momentos. Cristo tem faces e nós temos fases. E é na nossa fase de surto, na transação de uma fase para outra, geralmente nós surtamos. Muito se diz que a gente chega no nosso limite, quando Deus vai nos mudar de fase. Então o nosso sair andando aleatoriamente acaba sendo um paralelo, como esses 2 discípulos que iam para Emaús. Nós pensamos estar andando aleatoriamente, porque nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para os nossos esforços, nós olhamos para o que Cristo coloca em nós, mas nós não olhamos
para o que nós colocamos em Cristo. Aí surtamos, aí nos frustramos. Nós lembramos de Cristo em todo o tempo, mas olhamos para nós. Olhamos para Cristo através de nós. Quando, na verdade, o propósito do caminhar com Cristo é olhar para nós através de Cristo. Entende? E aí a graça de Deus, onde Ele é maravilhoso, Ele sempre nos encontra. Ele sempre nos fortalece, nos restaura. E a nossa restauração não é nos dar força, não é a palavra que dá força ao cansado, que levanta o caído. Não. Não é. É a palavra que revela quem Ele é. É a palavra que nos lembra da grandeza de Cristo, da soberania de Cristo. A gente surta quando olha pra gente, porque a gente se sufoca nas próprias fraquezas, nas próprias impossibilidades. Mas é tudo dele. Quando a gente olha para ele, a gente descansa. A gente não sufoca. Porque para Deus nada é impossível. E para o Senhor não há limites. Nem mesmo a morte limitou a Deus. O Senhor venceu. E nós podemos vencer. Nós somos mais que vencedores. Quando olhamos para nós através dele. E não para ele através de nós. Amém? Então, no mundo nós teremos aflições, sim. Mas Deus venceu o mundo. Tenhamos bom ânimo. Sejamos fortes e corajosos. Mas reconheçamos as nossas fraquezas. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Cristo se fortalece. Amém? Boa noite a todos.